Fala pessoal, tudo bem? Professor Djalma, disciplina de Fundamentos de Marketing. O tema hoje é sobre posicionamento, né? Na verdade, a minha ideia é falar sobre reposicionamento, né? Que é uma coisa muito mais complexa de se fazer do que o posicionamento. Tá? Posicionamento, de forma geral, é como a empresa se apresenta ao mercado, como é que eu me mostro, como é que eu quero ser visto, né? Como eu apresento as minhas vantagens competitivas. Né? Lembre-se que vantagens sempre em relação ao seu concorrente. Tá? Então, de certa maneira, é o seu cartão de visitas, né? E como você vai se apresentar. Tá? Então, quem traz esse conceito de posicionamento é Philip Kotler. Então, Philip Kotler é o papa do marketing, né? E ele diz que posicionamento de mercado é a ação de projetar o produto e a imagem da organização com o fim de ocupar uma posição diferenciada na escolha de seu público-alvo. Ou seja, né, segmento diferencial. Quem eu atendo e como é que eu me diferencio. Essa é a fórmula do posicionamento. Tá? Então, o posicionamento é indispensável para poder se analisar a imagem da empresa. Né? Então, por exemplo, a Sony. Né? A Sony é uma gigante na área de tecnologia. Né? Ela tem basicamente 3 equipes diferentes especializadas que avaliam cada um dos seus lançamentos. Essas equipes que avaliam como que ela pode realizar pequenas melhorias, né? Como que ela pode desenvolver uma estratégia. E a terceira equipe, olha que interessante, a terceira equipe ela avalia como que ela pode tornar o produto que ela está lançando ainda já obsoleto. Como é que ela vai substituir esse produto futuramente. A P&G, né, a Procter Gamble, dona da marca Gillette, ela tem um posicionamento muito agressivo no mercado. Né? Ela torna o produto dela sempre obsoleto, sempre antes do concorrente ter a possibilidade de fazer. Né? Então, assim, para entender de posicionamento, eu preciso entender de segmento e de diferenciação. Né? Se eu não entender de segmentação, eu não tenho como me posicionar. Né? Para quem eu quero me posicionar? E uma coisa muito interessante que foi se falado muito aí nos tempos de pandemia ou em outros tempos de mudanças de estratégia, né, é o reposicionamento. Né? Como que eu me recoloco no mercado, como é que eu vou inovar, como é que eu vou me mudar em relação a isso. Né? Porque tudo que a gente fala em estratégia de marketing visa identificar necessidades de grupos de mercado, ou seja, visa buscar público-alvo, identificar as necessidades desse público-alvo, fazer com que esse público-alvo reconheça as minhas ofertas, né? Fazer com que eu, empresa, atenda melhor esse meu público-alvo. Tá? Então, o posicionamento é projetar os serviços, ok? Mas e aí em tempos de reposicionamento? Por exemplo, a Gol, né? A Gol Linhas Aéreas. A Gol Linhas Aéreas ela é uma empresa que ela já se reposicionou algumas vezes no mercado. Né? Um dos posicionamentos dela, inclusive, foi quando ela se colocava como, você vai viajar, viagem longa, por que você vai de ônibus? Vai de avião, é a mesma coisa, é mais rápido, compensa, né? Ou seja, um posicionamento de um transporte extremamente popular. Isso já mudou, já se reposicionou, né? Ela está num momento de reposicionamento novamente, né? Mas como é que eu faço realmente um posicionamento do meu negócio? Né? Basicamente são 3 situações que determinam o posicionamento. Então, determinar uma estrutura de referência, ou seja, conhecer o meu setor, conhecer o mercado e conhecer a concorrência. A referência pode ser o meu concorrente, o que ele está fazendo e o que eu tenho que fazer. E identificar possíveis associações com a marca. Né? Pontos de paridade, né, onde ela se equivale aos concorrentes, pontos de diferença, né, onde ela se diferencia dos concorrentes. Criar um slogan, criar um mantra para sua marca, né, que resuma o seu posicionamento. Tá? O grande segredo
do posicionamento é atingir um ponto de paridade, ou seja, atingir um ponto de igualdade. Porque é através desse ponto de igualdade que os consumidores fundamentam as avaliações, favoráveis ou desfavoráveis à sua marca, né? Então, quando você consegue igualar o que o teu concorrente oferece, é aí que o seu consumidor começa a avaliar, né? Então, é muito interessante isso daí, tá? Agora, tem centenas de formas aí que a gente pode realizar um posicionamento, né? O conceito de brand, né? O brand management, né? O gerenciamento da marca, né? É um conjunto de ações que eu alinho o meu propósito, né? Missão, visão e valores, né? Ou seja, o posicionamento da empresa, né? É persuadir o cliente mesmo no sentido de escolher a marca, né? No momento de decisão, no momento que ele chega lá na prateleira do supermercado e ele tem 300 marcas de shampoo para escolher, você ter algum diferencial que faça com que ele escolha o teu shampoo. Posicionamento de marca traz fidelização, né? Constrói valor sustentável, ou seja, mexe com a empatia, né? Facilita o atendimento, traz satisfação, mantém a própria equipe alinhada, né? Protegida e permite que a empresa esteja pronta para atender aí a demanda. Nos últimos anos, a gente tem um caso de reposicionamento muito interessante, né? Uma dessas empresas é a Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza ela enfrentou uma crise gigantesca, uma crise bem complicada, mas ela superou, né, através de reposicionamento, né? O termo reposicionamento na prática ele não existe, tá? Na teoria é posicionamento. Eu mudei o meu posicionamento, tá? Mas a gente geralmente fala reposicionamento. Então ela fez um reposicionamento, um novo posicionamento e trabalhou com ações afirmativas. Tem um monte de empresa que hoje pensa nesse tipo de solução voltadas para a sociedade, né? Quando eu falo sociedade, eu estou falando colaboradores, consumidores, ou seja, eu me coloco como voz ativa para enfrentar esse tipo de crise. Então a Magazine Luiza, por exemplo, lá atrás, lá nos tempos de pandemia, né? Ela falou, não vou demitir ninguém, né? Inclusive ela bancou salário creche, ela deu ajuda financeira para os funcionários, né? Ela registrou um crescimento de 73% no comércio eletrônico, né? Outra empresa que se reposicionou também muito interessantemente foi a Amaro. A Amaro é uma marca digital de moda, né? Ela investiu também no e-commerce, né? Ela aproveitou momentos de pandemia e começou a criar entregas a domicílio, né? Centenas de empresas se posicionam, se reposicionam, né, como elas querem ser vistas ou não, né? Burger King já se reposicionou várias vezes. O Burger King hoje ele tem uma pegada mais social. Ele bate de frente com o McDonald's, né? O McDonald's acabou de passar por um processo de reposicionamento, né, com a onda dos hambúrgueres gourmets, dos hambúrgueres mais sofisticados. O que o McDonald's fez? Repaginou as lojas, né, deixou elas mais bonitas, elas com um ar um pouco mais chique, vamos dizer assim, e lançou linhas de lanche gourmets, né? Botou o raio gourmetizador lá, né? Botou o raio gourmetizador, fez lanches mais caros, a tais das linhas signatures, né? Alguns setores têm mais dificuldades para se reposicionar, né? Setores da aviação, apesar de eu ter falado da Gol lá atrás, mas é muito difícil se reposicionar, né? O setor de turismo é um setor um pouco mais difícil de se reposicionar, apesar de a gente estar vendo um movimento aí um pouquinho diferente, né? O shopping ele tem uma certa dificuldade de se reposicionar no mercado, né? De mudar a perspectiva que os consumidores têm, né? O posicionamento ele deve
vigiar 3 coisas básicas: a participação no mercado, né, na mente do seu consumidor, né? O quanto você ocupa de espaço na mente do seu consumidor. Equilíbrio entre a imagem da marca e a qualidade dos serviços, né? Então, criar uma posição de valor, criar uma proposta de valor focada no cliente, isso é muito fundamental. É isso que fazem as pessoas comprar determinados produtos ao invés de comprar outros produtos, certo? Esse conteúdo é um conteúdo bem tranquilo, tá? Eu vou colocar um materialzinho lá na plataforma, então vocês acessem, vocês leiam, e aí a gente volta a conversar nas próximas aulas. Falou, pessoal? Boa semana, bons estudos e até a próxima aula.